Estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre a redação. E você se lembra que nós havíamos parado no bloco passado na estrutura do texto dissertativo argumentativo. Só relembrando, esse texto dissertativo argumentativo normalmente tem 4 ou 5 parágrafos, divididos como um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Nós falávamos do parágrafo de introdução, no qual dizíamos que deveria haver a contextualização do tema e a apresentação da tese. Então, como você viu, contextualizar o tema é falar sobre o tema sem emitir opinião. É apresentar fatos relacionados ao tema, ideias relacionadas ao tema, mas sem opinar. Agora, nós vamos falar da tal da tese, esse bicho-papão que as pessoas não conseguem fazer uma tese. Gente, é muito simples. A tese nada mais é do que a sua opinião a respeito do tema. E para você saber sobre o que você tem que escrever, como fazer a tese, você observa os textos motivadores. Normalmente vem 3, 4 textos motivadores no Enem. E esses textos motivadores servem como parâmetro para delimitar sobre o que você tem que escrever. Você tem que tomar cuidado para não reduzir o tema, nem extrapolar o tema ao formular a sua tese. Por exemplo, como nós dizíamos o tema do último Enem, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Ora, se você falasse da intolerância religiosa nos Estados Unidos, você estaria extrapolando o tema, porque é no Brasil. Se você falasse da intolerância religiosa apenas em alguns estados da Federação Brasileira, você estaria reduzindo o tema. Então, você tem que tomar muito cuidado para não reduzir o tema nem extrapolá-lo. Isso é fácil de fazer, porque os textos motivadores indicam sobre o que você tem que escrever. Então, como lidar com esses textos motivadores? Você vai grifar as ideias principais em cada parágrafo. Você vai, no caso de um gráfico, extrair os números, os índices principais sobre aquele gráfico, daquele gráfico. Agora, voltando à tese. Então, como eu estava dizendo, a tese é apenas a sua opinião impessoalizada sobre o tema. E lembram-se que o tema que nós estávamos trabalhando era a garrafa, olha ela aqui de novo, a garrafa plástica, a garrafa usada para normalmente se colocar água mineral. Então, eis aqui o nosso tema. Vocês se lembram que nós contextualizamos, dizendo que uma parte dela era azul translúcida, transparente, a tampa era azul mais escuro, e ela tinha forma cilíndrica, ela levemente achatada no meio, cabe nela 500 ml de água ou de qualquer outro líquido. Então, isso aí são fatos, é contextualização. Agora, você vai elaborar a sua tese. E para você fazer isso, observe como eu faria. Entretanto, se esta garrafa fosse rosa,
provavelmente ela seria mais consumida pelo público feminino. Ah, isso é uma opinião. Se a garrafa fosse cor-de-rosa, provavelmente as mulheres comprariam mais. Essa opinião está correta? Está incorreta? Isso não tem importância. O importante é você defender a sua opinião com argumentos que a justifiquem, com argumentos que defendam a ideia que você apresentou. Qual é a ideia? Se ela fosse cor-de-rosa, venderia mais para as mulheres. Ah, tá. Aí você vai explicar, por exemplo, vai usar um argumento de causa e consequência, porque um argumento de caráter cultural, porque culturalmente a sociedade convencionou que a cor azul é uma cor usada por homens e a cor rosa é uma cor usada por mulheres, que isso está no inconsciente coletivo das pessoas, aí você já está argumentando. A tese é só aquela frasezinha, curtinha. Entretanto, se esta garrafa fosse rosa, provavelmente seria mais utilizada e consumida pelas mulheres. Essa é a sua tese, essa é a sua opinião, esse é o seu juízo de valor a respeito do tema. E não é difícil compreendermos isso. Então, olha, recapitulando a introdução. A introdução é importantíssima, porque é a sua carta de apresentação. O examinador, ao pegar a sua redação, a hora que ele começa a ler o seu texto, quando ele percebe que a sua introdução tem duas partes, contextualização e tese, e que essas duas partes estão ligadas por um conector, coisa que nós vamos falar mais para frente, ele fala assim, não, aqui tem uma pessoa que tem noção da escrita, que tem certo domínio do código linguístico e da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Você percebeu que eu usei uma palavrinha para ligar a contextualização e a tese, que foi a palavrinha entretanto. É um conector. É um conector. Você poderia usar outros conectores adversativos, por exemplo, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Ah, tá. Qualquer um desses? Qualquer um. Eu gosto de entretanto, no entanto. E o que dá a ideia do conector adversativo? Dá a ideia de algo contrário. Então, a tese toda mostra uma ideia contrária aos fatos apresentados na contextualização. Os fatos apresentados na contextualização foram de garrafa azul, cilíndrica, poderia até ter colocado normalmente usada indistintamente por ambos os sexos. Entretanto, se a garrafa fosse rosa, provavelmente seria mais usada e consumida pelo público feminino. Aliás, houve algumas empresas que vendem água que mudaram a cor do garrafão tradicionalmente azul por garrafões de 20 litros cor-de-rosa, né? Bom, nesse segundo bloco, então, nós vimos a introdução, que é dividida em contextualização dos fatos e apresentação da tese. Se você tiver qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente, que aparece aqui embaixo, aqui, ó. Manda um e-mail, que com prazer eu vou sanar a sua dúvida.